Bom dia, boa tarde, boa noite, seja a hora que você estiver vendo este vídeo no canal. Eu sou Marcos Paulo e este é o canal Transporte Metroviário. Para começar, se você é novo ou nova por aqui, se inscreve aí no meu canal, ative o sininho para receber as notificações e aí você vai ficar a par de todas as novidades assim que um vídeo meu for publicado, tá certo? E se você é inscrito, dê o like, compartilhe com os amigos e assim você ajudará no crescimento deste canal. Lembrando que o meu canal está próximo de chegar a 600 inscritos, faltam pelo menos uns 10 aí, né? Isso é muito bom, graças ao trabalho que eu estou fazendo de gravar os meus vídeos assim, com conteúdo de transporte sobre trilhos, né? Metrô ferroviário. Eu não falo só do metrô de Brasília, como também do metrô de São Paulo. E já falei, por exemplo, em um vídeo meu sobre a Supervia. Tá certo? Então, vamos ao que interessa. E vamos lá. Esses dias atrás, praticamente no domingo, eu estava lendo no site do Correio Brasiliense a questão do metrô de Brasília, né? O metrô é uma alternativa para o trânsito, assim, no caso, com os veículos, assim, né? No horário de pico. É ecológico, é eficiente, sim. Não vem dizer para mim nos comentários, o metrô não é eficiente. De jeito nenhum. O metrô é eficiente, sim, só que ele tem muita coisa para melhorar, tem muita coisa ali para melhorar. Já vou falar o que o metrô precisa fazer, o que deveria fazer, no caso, né? Daqui a pouco eu vou falar sobre esse assunto, tá certo? Então, eu quero deixar claro para você que é usuário do metrô de Brasília, que está assistindo esse vídeo meu aqui, inclusive vou repetir o que eu disse aqui no princípio. Pega esse vídeo aqui. Inclusive você pode baixar através de algum aplicativo aí, né? Você pode editar, fazer o que você quiser. Você tem a minha autorização, porque eu sou o proprietário do canal. Tá certo? E o que mais que eu posso falar aqui? Pode espalhar para seus amigos aí, bota lá no Instagram, bota lá no Facebook, pode fazer o que você quiser aí, tá certo? Então vamos lá. O metrô de Brasília, eu conheço esse sistema há 10 anos, né? Inclusive, dia 14 de julho fez 10 anos que eu conheci o metrô de Brasília. Inclusive, é o terceiro sistema metroviário aqui do Brasil que eu conheço. O primeiro que eu conheci foi em São Paulo, em 1998, tá certo? E depois eu conheci o metrô de BH, que no próximo vídeo eu vou falar sobre ele, tá certo? Creio que vai ser a primeira vez, né? Inclusive eu até gravei a movimentação de trens ali na estação Santa Inês, da linha 1 azul do metrô de BH, tá certo? Então vamos lá. Muita gente fala assim, eu gostaria que o metrô fosse até Asa Norte, que fosse até Sobradinho, que fosse para não sei o que, para Paranoá, e blá blá blá, e blá 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 blá. Pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quanto tempo, preste atenção, eu vou perguntar para você que é usuário, porque eu também sou usuário assim como vocês, tá certo? Quanto tempo você acha que vai levar, por exemplo, as obras, a construção, na verdade, de um segundo túnel para Asa Norte? E quanto tempo você acha que vai levar, no caso, os trilhos para lá? Quanto tempo você acha que vai levar? Né? Pode ser de 2 a 4 anos, tá? Se não houver, por exemplo, atrasos. Agora, por que eu estou falando da questão da expansão subterrânea? Ali, por túnel, né? Ali, no caso, por terra, na verdade, que eu falei até errado, né?
O que acontece, gente? Vamos lá. O governo GDF, ele contrataria, por exemplo, uma equipe de engenharia assim bem capacitada e profissional, competente aí, né? E também contrataria 1 ou 2 megatatuzões para escavar ali o túnel para encaixar com o primeiro. Eu falo do segundo túnel. Eu nem sei exatamente qual é o comprimento do túnel, ligando, por exemplo, Asa Sul até a Estação Central. Eu não sei exatamente qual é o comprimento, né? Então, para você ter uma ideia, uma escavação por túnel ali pode ser rápida também, né? Mas uma obra daquela, para construir as estações ali subterrâneas, para botar, por exemplo, a eletrificação, botar ali os cabos de alimentação, lembrando que o metrô de Brasília é alimentado por terceiro trilho e não por catenária. A não ser que no futuro aí, ou, né, se colocarem alguma nova linha do metrô de Brasília, quem sabe colocassem, por exemplo, a alimentação por catenária, né? É o que acontece, por exemplo, ali no metrô de São Paulo, no caso da linha 4 amarela e da linha 5 lilás. Desculpem, é meu relógio que está falando, né? Porque ali, o que acontece? A alimentação, como eu disse, é feita por catenária e a tensão voltaica é de 1500 volts, tá certo? Então, o metrô de São Paulo, no caso a linha 4 amarela e a linha 5 lilás, que eu já falei, é alimentado por catenária. Agora, a linha 1, 2 e 3 do metrô de São Paulo é alimentado por terceiro trilho. Então não tem como colocar ali a catenária. Não tem lógica. Uma coisa daquela. Tá certo? Então, voltando aqui sobre o metrô de Brasília. Para levar o metrô para Asa Norte, vai levar na faixa de 1 a 4 anos, né? 4 anos para você, por exemplo, construir a extensão até Asa Norte, para colocar a extensão Asa Norte ali em funcionamento, né? Então o que acontece? Ficaria muito cara, né, a questão da obra, das obras ali até Asa Norte, tá certo? Que aí você poderia colocar ali o túnel, depois dessa estação central ali, no caso, depois daquela zona de manobra, onde os trens do metrô fazem ali, né, para voltar ou pro sentido Ceilândia e Samambaia, né? Lembrando que o metrô é operado ali, as linhas são no formato de Y, né? Porque não tinha como o metrô fazer, por exemplo, ali, separar as linhas uma da outra. Não tinha como fazer, porque, como eu disse, é no formato de Y, tá certo? Porque ali o entroncamento é lá em Águas Claras, tá certo? Então, veja bem, vamos lá. Quanto você acha que custaria, por exemplo, uma obra de expansão ali, a obra de expansão subterrânea até Asa Norte? É muito caro, gente. É muito caro. O preço é muito alto, né? No caso, para contratar o megatatuzão ali, para escavar ali o túnel, o segundo túnel, como eu disse, para dar de encontro com aquele primeiro que já tem, né? Então, é muito mais demorado, né? Além de ser caro, né? E outra coisa, gente, qual é o foco agora do metrô de Brasília? É construir mais 2 estações, no caso da linha Ceilândia, e mais 2 da linha de Samambaia. Por quê? Porque ali a construção é por trincheira. E o metrô, ele passa, além de
de passar por debaixo da terra, no caso, o trecho, na verdade, o trecho é a céu aberto, tá certo? Ou seja, o trecho é subterrâneo. Ao contrário, por exemplo, do metrô de São Paulo, eu não sei se o metrô de São Paulo, o trecho é subterrâneo e o outro é de superfície. Eu creio que é assim também, né? Eu não tenho muita certeza, tá certo? Então, o trecho em superfície é muito mais barato do que o trecho ali, do que você construir, por exemplo, o trecho ali em subterrâneo, que pode levar de 2 a 4 anos ou mais, né? Tudo isso se não atrasar e se não acontecer alguma coisa, né? E outra coisa, gente, tem muita gente que fala assim, eu gostaria que o metrô fosse até o Gama, Santa Maria, fosse passar pelo eixo sul, o eixo, sei lá, o eixo monumental. Gente, eu não sei se alguém já ouviu falar no VLT, mas o VLT é um veículo leve sobre trilhos que transporta, em média, entre 80 a 100 mil pessoas ali, ou mais, no caso 150 mil pessoas ali que transportam, em média, nessa faixa aí, tá certo? E outra coisa, Brasília está próximo de chegar a 3 milhões de habitantes. 3 milhões de habitantes. E o número de veículos está próximo de chegar a 2 milhões de veículos. Então o que acontece, pessoal? Vocês têm que entender que uma obra daquela, no caso, eu falo das obras de modernização, de construção, de uma linha de metrô, essas coisas, pode ser subterrânea, pode ser superfície. O que acontece? Tem que ter uma coisa chamada licitação, tem que ver se vão aparecer empresas interessadas em dar o início e as obras do metrô, né? Então tem muita coisa para melhorar. E outra coisa, né? Tem muita gente falando eu sei que já vi gente falando da questão da aquisição de novos trens. É outra coisa também que leva tempo. Eu já falei na questão dessa questão em algum vídeo meu no canal, tá certo? Então o que acontece? Vamos supor, por exemplo, que o metrô de Brasília faça uma licitação, se é que vai fazer, né, no caso. Creio que vai dar certo, se Deus quiser. Vai fazer a licitação para a compra de 10 ou mais trens para cá. E vamos supor, por exemplo, que apareça, por exemplo, a empresa chinesa CRRC. A empresa CRRC é uma fabricante que comporta 250 campos de futebol, pessoal. É uma empresa grandíssima mesmo, né? Ela já fabricou trens chineses para as linhas de alta velocidade ali. No caso, tem o Maglev, tem o CRH, o Harmony 380 e assim por diante, né? Então, eu vou pegar, por exemplo, a fabricação, no caso, dos trens da série 2500, né? Inclusive, já chegaram mais 2 ali para a linha 13 Jade. Eu não sei se já foram para a oficina, no caso, né? A oficina o pátio, né, da CPTM, de Presidente Altino, tá certo? Creio que já foram e já deram início aos testes. Inclusive, eles entrarão em operação em dezembro, no caso, no próximo mês. Eu, se Deus quiser, terei o prazer de conhecer esse trem da série 2500, que é o trem metropolitano de 8 carros, né? Tá certo? Então, vamos supor que o metrô de Brasília escolha essa empresa magnífica, maravilhosíssima da Silva, né? Aí, essa empresa fabricaria, por exemplo,
esses trens de alta tecnologia, com passagem livre entre carros, que é a Open Gangway, né? E com o botão de abrir, no caso, as portas, né? O que tem, no caso, nos sistemas metroviários de Paris, no caso, deixa eu ver aqui, Amsterdã, em Londres, e assim por diante, pessoal. Então, leva muito mais tempo, no caso de 12 a 24 meses ali, no caso, para que o primeiro trem possa aparecer. E outra coisa, gente, antes de um trem entrar em operação comercial, ele tem que passar por vários testes. Ele tem que passar por testes de frenagem, testes de tração, testes ali de comunicação, né? E no caso tem os testes de estanqueidade e assim por diante, gente. Vocês têm que entender isso e muito bem para que vocês assim não possam a ficar achando meio que absurdo, por que tá demorando e não sei o que. Eu sei que isso demora, né? Mas é um trabalho assim que vale a pena. E outra coisa, um trabalho desse, uma obra daquela, não é fácil, não é uma coisa fácil. É uma coisa difícil. E nenhum trabalhador ali, nenhum engenheiro pode falhar nisso aí. Porque se falhar, a responsabilidade é do próprio camarada. Entende? Então, nesse caso aí, né? Vamos voltar sobre a questão do VLT. Né? Eu falei do VLT. O VLT, ele atende a cidades assim, de populações assim, de baixa renda, ali no caso, por exemplo, vamos pegar ali alguma região administrativa aqui do DF, deixa eu pensar. Sol Nascente, né? Vamos supor que o VLT vá lá para Sol Nascente. Nossa, seria uma maravilha, né? Até porque ali o VLT pode chegar ali em alguma estação ali, ali no Sol Nascente, pode ir para Riacho Fundo, né? Riacho Fundo 1 e 2, e outra, pode ir até o Gama, né? E tudo mais, né? Tudo que você poderia pensar e imaginar. E outra, os trens do VLT, eles podem comportar, no caso, 3 vagões, né? Ele é praticamente do tamanho de um ônibus convencional, né? Um ônibus assim que a gente conhece, né? E, por exemplo, o VLT tem uma fabricante de VLTs que é a mesma dos trens metropolitanos, dos trens de alta velocidade, que é a Alstom, né? Pode ser a Alstom ou a Bombardier ou a Siemens, né? São 3 fabricantes de material circulante metrô ferroviário, né? Então, nesse caso aí, o VLT, ele é uma opção até muito boa, porque, como eu disse, transporta em média de 80 a 100 mil pessoas ou mais, né? E atende a cidades assim de médio porte, né? No caso, eu já falei de Sol Nascente, ali e também tem a estrutural, né? E nesse caso aí, o VLT pode ir até o aeroporto, como estão planejando colocar, se tudo der certo ali, né? No caso, ligar o aeroporto e ir até, acho que na W3 Norte, ou W3 Sul, eu não sei como é que seria isso aí, né? Se alguém que é usuário do metrô de Brasília, ou que conhece essa questão do VLT, comentar aqui, eu agradeço, né? E até vou dar like no comentário, tá certo? Então, nesse caso é por VLT, né? Que pode ser levado, no caso, para lá, tá certo? E outra coisa, eu li no comentário
na página do Correio Brasiliense, que o metrô só tem 4 carros e só tem pouco ar-condicionado e tudo mais. Gente, é impossível, segundo a matéria que eu li ali, é impossível aumentar ali o tamanho dos trens do metrô de Brasília, a não ser, tá, gente, que ampliassem um pouco as plataformas, né? O metrô de São Paulo só tem 6 carros. Tá de bom tamanho, tá o suficiente. Aqui tem 4 carros. Para ser, por exemplo, um trem, por exemplo, de 8 carros, vai ter que alargar as plataformas. Nem precisa derrubar a estação. Nem precisa. Nem precisa demolir, por exemplo, as estações. É só, por exemplo, ali pegar e ampliar as estações ali, a plataforma, né, as plataformas, e tudo ficaria uma maravilha, né? Mas como o metrô, a plataforma das estações só tem para trens para 4 carros, tá de bom tamanho, dá para chegar assim tranquilo e tal, tudo mais, tá certo? E que mais que eu poderia dizer aqui, pessoal? Ah, sim, lembrei. Eu já vi gente, acho que no YouTube, não sei se no YouTube ou na página do Correio Brasiliense, acho que no YouTube, né? Comentando, por exemplo, sobre a possibilidade de Brasília ter uma companhia de trens metropolitanos, nos moldes, por exemplo, no caso da CPTM, né? Gente, para isso acontecer, leva muito tempo. Leva muito tempo. E outra coisa, Brasília, como é que eu poderia dizer? É uma cidade, é uma megalópole. É uma megalópole, cara. É uma megalópole, né? Assim como São Paulo, essas coisas assim, né? São Paulo, Rio de Janeiro, são megalópolis, no caso. Porque, como eu disse, Brasília tá próximo de chegar a 2 milhões de habitantes, né? São Paulo, eu não sei quantos habitantes são. No Rio também não, né? Agora, BH, no caso Belo Horizonte, tem, acho que 5 milhões de habitantes, né? No próximo vídeo eu vou falar sobre o metrô de BH, né? E Brasília, no caso, tá dando os passos assim, a passos lentos, no caso, em questão de mobilidade urbana, né? E no caso do metrô não é diferente, porque tem que ser, como eu disse, por meio de licitação, tem que ver se vai aparecer alguma empresa interessada e tal, tudo mais, e assim por diante, pessoal. Vocês têm que entender exatamente isso aí, tá certo? Então, se você gosta desse tipo de vídeo, compartilhe o mesmo com seus amigos. Eu vou colocar esse vídeo lá no meu canal, né? E, no mais, deixe aí o seu comentário. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu e fui!